Oi gente, tudo bom? E eu resolvi fazer um vídeo que eu não faço há muito tempo, que normalmente eu coloco dentro dos vlogs, mas como a minha vida está extremamente corrida, eu não tô conseguindo gravar vlog, mas espero ter algumas mudanças nos próximos dias e talvez voltar a gravar vlog e tudo mais. Mas vamos falar das 28 leituras de novembro, isso mesmo, vocês escutaram, 28. Mas antes que vocês falem que é impossível e que, meu Deus, como assim? Muitas dessas leituras só foram concluídas graças ao audiobook ou à leitura da Alexa. Isso é uma das coisas que eu mais faço e é um dos motivos pelo qual eu consigo ler tanto livro dentro de um mês, dentro do ano. Sempre que eu tenho a possibilidade de colocar a Alexa pra ler pra mim, ou eu tenho o audiobook, eu faço questão de usar. Por quê? Facilita não só a minha vida, mas o desenrolar da leitura, né? Não é tão fácil ter tempo sobrando pra você sentar e pegar um livro físico, pegar o e-book e parar tudo que você está fazendo e ler. Então, o que eu faço? Eu pego, coloco o fone e ponho algum audiobook ou Alexa e vou fazer as minhas coisas. Então, tem muito livro que foi concluído dessa maneira, né? Eu aproveito, às vezes, o e-book que está disponível no Kindle Unlimited e eu tô lendo no físico e faço essa leitura junto, né? Ou então eu só pego o audiobook e graças a Deus eu tenho cada vez mais facilidade de entender um audiobook todo em inglês. Antes isso não acontecia, então as coisas estão ficando um pouco mais fáceis, né? Mas vamos lá. Eu ainda tô chocada com a quantidade de leitura, mas valeu a pena. Teve muita coisa boa mesmo, né? Então vamos começar. Eu comecei o mês lendo Stuck With You, da Ali Hazelwood, que é uma segunda novela de uma trilogia, e foi muito gostosinho, né? Todos têm a mesma pegada, todos têm a mesma ideia principal, né? Que é formar um casal ali entre duas pessoas que são incompatíveis até certo ponto, ou que já tiveram alguma história e não deu certo. Todos têm essa pegadinha. E o que eles têm em comum é que as protagonistas são amigas e se conhecem desde sempre. Aí depois eu terminei Conto de Fadas, do Stephen King, que é o livro mais recente dele. E esses dias mesmo a gente estava conversando sobre finais de livros e agora, né, em Billy Summers e Conto de Fadas, o King conseguiu fazer finais muito bons, né? Inclusive os dois livros me fizeram derramar algumas lágrimas no final, o que não é uma coisa muito normal se tratando de Stephen King, afinal de contas estamos falando de terror, não é mesmo? Mas foi muito bom, muito, muito bom. Logo deve sair a resenha, não saiu ainda, mas logo deve sair. Aí eu li 3 HQs, né, em sequência, né? Que foi Why, The Last Man, que tem a série na Netflix. E foi muito legal, porque é basicamente um vírus, né, que acaba destruindo, matando todos os homens, né, por isso que é o Y, por causa do cromossomo. E só um cara sobrevive e ninguém sabe por que ele sobreviveu, nem ele entende o que aconteceu. E ele tá ali tentando continuar vivo, ao mesmo tempo que querem que ele seja objeto de estudo para tentar entender por que ele não morreu, para poder assim salvar a humanidade, porque pasmem, apesar de ter muita gente que acha que não, sem homem e sem mulher, porque nós precisamos dos dois, não existe mais ser humano, né? Mas tudo bem, tem gente que acha que não, que dá pra fazer sem, né? Aí depois eu li Galo de Briga, que foi a primeira HQ lançada pelo selo Poseidon da Faro Editorial. E é a história de um super-herói meio ali desacreditado, meio decadente. E ele vai contar pra gente o que aconteceu pra ele chegar nesse estágio da vida dele, onde ele perdeu tudo, basicamente, né? Ele não tem mais a glória, não tem mais a fama, ele não tem mais os amigos, ele tá sozinho. E aí a gente vai saber o que aconteceu. Aí depois eu li Os Santos, que também é uma HQ da Faro Editorial. E, gente,
esse é sensacional. Pra quem cresceu assistindo Indiana Jones, vocês vão amar essa história. É extremamente rápida e com muita ação. E a gente vai acompanhar um influencer que é arqueólogo e ele vai acabar descobrindo coisas que ele não deveria, que vai colocar a vida dele em risco. Mas ele precisa provar que alguém está mexendo com coisa que não devia. Então é basicamente isso que vai acontecer. Aí depois eu li o Xangô de Baker Street, que é do Jô Soares. E basicamente ele traz o nosso querido Sherlock Holmes pro Brasil, pra terras tupiniquins, para investigar o sumiço de um violino, mas acaba que esse sumiço desse violino está diretamente ligado ao assassinato de algumas mulheres. E aí a gente vai ter ali a investigação, mas pasmem, não vai ter o final que a gente tá acostumado, mas assim, ainda assim vai ser muito bom, porque afinal de contas, estamos aqui no Brasil com um inglês super metódico e que vai descobrir os prazeres da nossa querida terrinha. Depois eu li The Marlowe Murder Club. E eu já descobri que vai ter uma continuação, e eu tô esperando. E basicamente é igual o Clube do Crime das Quintas-Feiras. A gente vai ter uma senhora, só que nesse caso é só ela, né? Não é um monte de velhinho. De cerca de 70 e poucos anos, que cria palavras cruzadas pro jornal. E ela acaba escutando um tiro, algo do tipo. E ela fica muito chocada, porque ela acredita que o vizinho dela foi assassinado. Só que a polícia não dá a mínima, ninguém dá a mínima nada, até que ela mesma encontra o corpo. E é uma cidadezinha super pacata na Inglaterra. Nada acontece, até que do nada 3 pessoas são assassinadas nessa cidade e ninguém consegue entender o que aconteceu, né? E aí ela vai se unir a mais 2 pessoas, e essas 2 mulheres, junto com esta querida velhinha, vão descobrir o responsável pelos crimes. Então, assim, é sensacional, gente. Aí depois eu li O Fim dos Homens, que foi um livro muito óbvio, mas ainda assim muito tocante, porque a gente já imagina assim, que legal, vão fazer uma história sem homem, bababá. Só que toda vez que alguém vira e fala assim pra mim, porque o mundo seria melhor sem os homens, as pessoas esquecem que eles têm pais, né? Tem pai, tem irmão, tem avô, tem tio, tem amigo, tem namorado, tem marido. E é basicamente isso que a autora vai fazer. Ao invés dela mostrar as consequências do mundo sem homem apenas, ela vai mostrar pra gente o que acontece com essas mulheres que perdem os seus homens, né? Perdem seus maridos, perdem seus filhos, perdem seus pais, e as consequências reais disso daí, não só apenas o que aconteceria com o mundo se algo do tipo acontecesse. Aí depois eu li a última novela da Lee Hazelwood, que foi Below Zero, e não foi a melhor delas, mas é a da personagem mais teimosa das 3 amigas. E foi bonzinho, não foi maravilhoso, mas foi bonzinho. Aí depois eu li o 5º livro do Clube do Livro dos Homens, que é A Very Merry Bromance. Ai, gente, quero mais, sonho, eu quero mais, porque foi simplesmente delicioso. Mais uma vez, é mais uma daquelas histórias que a gente se identifica desde o começo, não tem como. Ou você vai se identificar com o Colton, ou você vai se identificar com a mulher que eu não lembro o nome, porque eu tenho esse problema, né? E você vai ficar ali o tempo inteiro torcendo pra que tudo dê certo, né? E mais uma vez temos um romance de época no meio da história, né? Que tem tudo a ver com o que tá acontecendo, e é simplesmente maravilhoso. Aí depois eu li 40 Acres, que na verdade aqui no Brasil ficou A Conspiração de 40 Acres. 40 Acres, na verdade, tem um propósito para o título desse livro. Não é aleatório, e por isso que não foi traduzido, tá? É que quando teve a abolição da escravatura nos Estados Unidos, todos os escravos libertos, eles receberam 40 acres, né? Que receberam um pedaço de chão ali deles para poder continuar, né? Para poder ter uma vida, ter ali dignidade e poder ganhar seu sustento, né? É por isso o nome desse livro. E tem muita relação com tudo isso, mas é uma história nojenta. Eu vou dizer assim, não tem outra forma de encarar o que acontece nesse livro, a não ser com asco. Asco, assim, absurdo, né? Nada justifica o que foi feito. Pode vir falar pra mim que é reparação histórica. Não, também, tá?
É muito óbvio o que acontece nesse livro, então assim, desculpa se pra você pode ser algum tipo de spoiler, mas eu tenho que falar isso. Pra quem não sabe ou fecha os olhos e não quer saber a verdade, apesar da escravidão ter sido a coisa mais absurda, mais nojenta da nossa história mundial, né? Não foram os brancos que venderam os negros, né? Os negros foram vendidos pelos próprios negros. Afinal de contas, eles saíam da África e eram os negros que pegavam os negros e colocavam no navio negreiro e eram vendidos como escravos aqui para os brancos. Então, assim, não existe reparação histórica para algo que foi provocado pelo seu próprio povo. Então, vamos parar com isso. É ridículo num nível absurdo. Esse livro é muito bom porque faz você rever essas coisas e questionar isso daí. Porque se a gente fica nesse rolê de reparação histórica o tempo inteiro, então tá bom, então vamos reparar a história inteira, né? Vamos também os italianos ficar bravos porque foram enganados aqui no Brasil e em outras partes do mundo, né? Vamos colocar o negócio, os pingos nos is aí e fazer reparação histórica pra tudo, não só pra uma parcela da população mundial, beleza? Então tá. Depois eu li Goblin, do Josh Malerman, que é uma coletânea de contos. E eu não sei porque que eu ainda invento de ler algumas coisas. Ele tentou criar a Derry própria. E ele criou Goblin. Goblin é uma cidade. A cidade é bizarra tanto quanto Derry ali. Mas o Josh, ele tem um problema muito sério. Ele começa muito bem as suas histórias. Ele cria um universo sensacional. E aí ele caga tudo depois, né? É exatamente isso que acontece. Todos os contos são ligados, porque todos acontecem ali na mesma cidade. E o personagem principal é a cidade, né? Então, assim, né? Bizarro. Vou falar pra vocês que alguns contos foram muito bons, outros foram, assim, insanamente insuportáveis. Tanto que eu nem gravei resenha. Não vai ter vídeo desse livro, eu sinto muito. Não vou fazer, tá bom? Ótimo. Próximo. Eu li Encontro com a Morte, da Agatha Christie, e esse foi muito gostoso. A gente vai acompanhar o Poirot mais uma vez em viagem e tendo um crime, e ele tendo que desvendar, mas dessa vez, né, o crime tinha tanto suspeito, tantas pessoas prováveis ali, e quando a gente descobre quem fez, você fica... Gente, que loucura! Não tava esperando por isso. Porque é uma pessoa completamente aleatória, o culpado. E aí você fica... não estava esperando por isso. Não contava com essa reviravolta. E tem um final muito gostosinho, porque não acaba depois que é revelado o assassino. Tem ali uma continuação muito gostosa, né? Porque quando a gente começa a ler esse livro, a gente quer ser o assassino, a gente quer ser responsável pela morte dessa mulher. E depois, quando chega no final, a gente fica muito feliz em ver o que aconteceu com os envolvidos e o quanto eles conseguiram, né, seguir em frente ali e serem felizes de verdade. Aí, depois eu li Querido Universo, Desculpe a Bagunça, que é um romance. E vamos acabar por aí? Não teve nada nesse romance que eu particularmente tenha gostado. Uma pena. E não é porque é romance, é porque realmente não rolou. Aí depois eu terminei de ler Uma Farsa de Amor na Espanha. E é muito gostoso. É uma história daquelas que deixa a gente se confortável. E tem um clichê maravilhoso e tudo isso. E ela é muito gostosinha. Não tem como você terminar essa história e não se apaixonar por esse casal. E não se apaixonar pela autora. É muito maravilhoso. É completamente diferente de A Hipótese do Amor. Total. Aí depois eu li Eu, Robô, do Isaac Asimov. E foi muito maravilhoso. Sim, tipo, de verdade. Todos os enredos ali, né? Todas as histórias se convergem em uma só. E a gente vai acompanhar como é que fala? A evolução dos robôs. Desde que eles eram apenas peças, né, pra ajudar você dentro da sua casa, até eles virarem realmente o que a gente vê ali no filme.
com Will Smith. E a gente vai acompanhar, inclusive, o que levou eles, né, a fazerem a revolta, a tudo mais, a querer atacar os humanos e contra as próprias normas que foram colocadas quando eles foram criados. É muito bom. Assim, faz a gente pensar em várias coisas. Ficção científica é algo que faz a gente pensar em várias coisas, porque existe a possibilidade dessas coisas acontecerem. Então, assim, não tem como a gente deixar isso de lado e passar por cima e fingir que nada aconteceu, né? Aí depois eu li Floresta é o Nome do Mundo e vou dizer que eu não entendi nada, absolutamente nada. Eu não consegui me localizar nesse livro, tanto que eu nem sei, acho que eu não gravei resenha, não vou gravar, provavelmente eu vou reler. Quando eu fui jogar esse livro no Scoob, no Goodreads pra dar baixa e tudo mais, eu vi que ele tem mais alguns livros antes dele. A princípio parece que são todos leituras individuais, mas tá categorizado ali no Goodreads como uma série, e Amor Branco só trouxe esse livro até agora, então eu vou me organizar, né, não sei se vai ser ano que vem, provavelmente não, pra ler esses outros livros e pra daí eu conseguir entender realmente o que tá acontecendo e trazer pra vocês uma resenha de verdade. Aí depois eu terminei Morrer Jamais, que é a primeira fantasia lançada pela Faro Editorial, e gente, é muito maravilhoso. Quando eu terminei de ler, eu fiquei tipo, hã? Sabe quando você compra a ideia do livro do começo ao fim, né? Você entra na história, você se encanta por todo aquele universo, e quando chega no final, você não tava esperando aquele final. Você tava esperando uma coisa completamente diferente, e você toma uma rasteira, mas não de uma forma negativa, você toma uma rasteira de uma forma positiva, e você fica assim, oi? Então, tudo que eu acreditei não era 100% verdade. Essa foi a sensação ao terminar de ler esse livro, e foi assim, muito maravilhoso, de verdade. Aí depois eu li Os Últimos Jovens da Terra e A Corrida do Fim do Mundo. A gente tem ali os nossos 4 heróis, né, indo para dentro de um shopping depois dos acontecimentos do último livro. E, gente, aparece um monte de personagem antigo, e a gente vai saber o que estava acontecendo com eles, porque eles sumiram. E é uma loucura, porque eles precisam continuar vivos, e os monstros... É uma doideira, juro pra vocês. É completamente maluco isso daqui, mas é muito bom. Aí depois eu li The House Across the Lake, que eu falei na resenha e eu estou enganada. Eu achei que era esse livro que a Alta ia trazer, mas a Alta vai trazer outro, que é Survivor the Night, um negócio assim, vou ler também, que é da Riley Sager, e é louco. A história é contada por pontos de vista, então a gente tem passado e presente. Tudo começa com uma mulher nesse lago ali. São várias casas e tem esse lago no meio. E a mulher tá ali quase morrendo afogada, e uma das vizinhas salva ela, e aí a gente vai descobrir que ela é uma modelo super famosa, e a gente vai acompanhar o que aconteceu com ela, porque que ela estava ali sozinha, né? E a gente vai acompanhar a história dessa mulher que mora nesse lago e que ela perdeu o marido, ela é viúva e tudo mais. O marido dela morreu afogado nesse lago, e a gente vai acompanhar toda essa história. E a gente vai descobrir o que realmente aconteceu pra esse homem morrer nesse lago. E eu vou dizer que eu terminei aplaudindo, porque foi incrivelmente maravilhoso. Aí depois eu li O Último Jovens da Terra, Histórias da Casa da Árvore, que é basicamente eles ali de boa, curtindo uma TVzinha, jogando um videogamezinho, tranquilamente, e cada um contando uma história. E é muito gostosinho, porque, tipo, eles imaginando, né, o que aconteceria se eles tivessem... eles fossem os responsáveis por derrotar os monstros e tudo mais. A gente tem várias histórias, cada uma com um personagem diferente, e não tem como, é muito gostosinho, são vários contos e é muito bom, e todos eles agora nesse livro são coloridos, então mais ou menos aquela coisa de filme americano, que estão em acampamento e tá todo mundo contando história, só que em vez de ser história de terror, são eles contando as aventuras que eles imaginaram.
Aí depois eu li All Good People Here, que é Ashley Flowers. Eu não sei porque eu li esse livro. Eu acho que eu vi em algum lugar que alguma editora aqui no Brasil ia lançar. Se não lançarem, não tem problema, porque eu gostei bastante do final desse livro. O livro em si, todo o desenvolvimento dele é meio lento. É um thriller, né? E a gente vai acompanhar coisas que aconteceram há 20 anos e coisas que estão acontecendo nesse momento, né? E aí a gente tem uma repórter e ela vai começar a tentar descobrir o que aconteceu, porque a melhor amiga dela é uma das crianças que desapareceram e ninguém sabe o motivo, ninguém sabe o porquê. Então ela vai começar a fazer as suas investigações, vai se colocar em risco, porque não querem, né, que descubra o que aconteceu e tudo mais. E ela vai publicar o artigo, né? Uma pessoa vai ser presa e aí a gente vai ter o melhor final que eu já li na minha vida em thriller. Porque eu fiquei, caraca, muito maravilhoso, de verdade, assim, não esperava. Muito, muito bom. Aí depois eu fiz a releitura de 4 Estações de Stephen King, porque sim, tem um problema mental, eu estou lendo todos os livros do King de novo, em vez de continuar da onde eu tinha parado. Agora eu prometo que eu vou até o fim. E esse pra mim é um dos melhores livros do King. Ele reúne o que o King tem de melhor, né? Porque a gente tem ali drama, a gente tem terror, a gente tem coisas bizarras acontecendo, a gente tem amizades muito fortes, né? Cada uma das histórias se passa, em teoria, numa estação do ano. E o melhor conto, sem sombra de dúvida, é o único que não tem adaptação nesse livro, que é Inverno no Clube. É simplesmente sensacional, que é o Método Respiratório. É muito maravilhoso, de verdade. É bizarro, é algo que você fica chocado e que, lógico, não tem como acontecer, pelo menos eu acredito que não. E é basicamente um grupo de homens que se reúne e eles contam histórias de terror nesse clube, e esse cara vai contar uma coisa que ele presenciou e é simplesmente doido. Eu queria muito uma adaptação. Os outros contos já tem, que é Um Sonho de Liberdade, o Aprendiz e o Conta Comigo já tem, né? E aí fica faltando só o Método Respiratório. Poderiam fazer, afinal de contas, não custa nada fazer mais uma adaptação do Stephen King. Aí depois eu li O Concorrente, que foi uma releitura também. É um livro super rápido, né? É uma distopia. E a gente tem um cara que precisa vencer esse game, né? Tipo, é televisionado, é meio reality show ali. Porque o filho dele tá doente e ele precisa do prêmio pra poder salvar a vida do filho. E aí a gente vai ver como tá esse universo, né? Esse mundo, né? Como são, né? Como as pessoas vivem, parará. Só que esse cara é uma corrida e ele tá sendo caçado pelos organizadores do jogo, porque ninguém ganha essa corrida. Então, assim, as pessoas ganham dinheiro falando onde ele tá, e entregando ele, dando a localização e tudo. E tem um final que muita gente não gosta, mas eu acho sensacional. Aí depois eu li Gideon a Nona, que, assim, é muito confuso, mas é um bom primeiro livro. Eu acredito que é uma série, não é uma trilogia. O segundo já lançou, eu já tô esperando pra ler. E a gente vai acompanhar esse universo que é meio no espaço e é dividido entre 9 casas. Cada uma das casas tem uma responsabilidade nesse mundo. E a gente vai acompanhar a 9ª casa, que era a casa mais, assim, que ninguém dava bola, sabe? Tendo que se unir ali para poder ter a glória e conseguir trazer frutos para essa casa. E vai ter um campeonato, e quem ganhar vai ser necromante? Acho que é necromante, eu não lembro exatamente, mas acho que é necromante, tudo bem. É louco. Eu não gravei ainda a resenha, tô ali me analisando se vou gravar ou não. Me falem se vocês querem, por favor. Se vocês quiserem, eu gravo. Aí depois eu li Assassinato no Beco, também da Agatha Christie. E, gente, são contos. Normalmente eu não gosto dos livros de conto da Agatha, mas aqui foi gostosinho. A gente acompanha o Poirot em várias histórias. A gente tem assassinatos em quartos com porta fechada, roubos, coisas do tipo. Nada muito além, assim, disso. Aí eu li Manual. É muito
grande o título. Manual de Assassinato para Boas Garotas. E eu não tava esperando. Começou assim de boa. É um trabalho escolar, a Pip escolhe um tema, isso aqui, aí o que ela escolhe é investigar o sumiço, né? O desaparecimento de uma menina super popular. Todo mundo deu ela como morta, mas o corpo dela nunca foi encontrado, então a pessoa que foi acusada cometeu suicídio. Então a Pip resolve que ela quer fazer o trabalho sobre isso, mas ela não esperava que esse trabalho ia virar uma investigação e ela ia de fato descobrir o que aconteceu com a Audrey. E é louco. Assim, você começa a ler, você tá de boa, não sei o que, daqui a pouco tem uma reviravolta que você não consegue mais parar de ler esse livro. Aí eu li The American Roommate Experiment, que é o novo da Helena Armas. E é mais um clichê daqueles que a gente adora. Uma casa, uma cama, 2 pessoas. A gente já sabe o que vai dar. E é muito gostosinho, muito fofo. E esse foi o último lido de novembro. Ufa. Você ficou até aqui, muito obrigada. Certo? É isso. A gente se vê no próximo. E tchau.